Bom, eu e a Clara, a gente vai falar da partilha da África e da dominação europeia na Ásia. Então, a partilha da África, obviamente, aconteceu no continente africano, na primeira metade do século XIX. Então, os europeus subjugaram todo o continente e eles não se importaram nem respeitaram a diversidade linguística nem cultural de cada povo. Agora eu vou falar um pouco sobre a dominação de cada país da Europa. Bom, a França, em 1930, invadiu a Argélia e ela só teve o domínio completo da Argélia em 1857. Depois de muita luta e muitas mortes de muitos homens. Eles gastaram 6 bilhões de francos e em 1881 ocuparam a Tunísia. Daí, progressivamente, após a ocupação da Tunísia, eles ocuparam Saara, Congo Francês, Guiné Francesa, Senegal e o Dahomey. A dominação da Inglaterra em 1882 eles estabeleceram um protetorado no Egito e em seguida no Sudão egípcio, Rodésia, Uganda, África Oriental Inglesa a supremacia britânica no norte da África só se consolidou com a atuação do ministro inglês Benjamin Disraeli, que conseguiu o controle de uma obra importantíssima para o comércio internacional. E essa obra era o Canal de Suez. Então, o Canal de Suez basicamente ligava o Port Said, não sei pronunciar, mas enfim, o Port Said, que era no Mar Mediterrâneo, até Suez, que era no Mar Vermelho. E o canal acabava com a necessidade da circunnavegação pela África para chegar até o Oceano Índico. Depois de muitos acordos feitos entre a Inglaterra e a França, o Egito passou a ser administrado pelos dois países. Então, em 1904, esse acordo se encerrou e aí os franceses concordaram em abandonar o Egito. E aí eles receberam o apoio inglês para a conquista do Marrocos, né? Que era do interesse inglês que eles não ocupassem mais o Egito. Bom, agora a ocupação da Alemanha. A Alemanha teve um processo de unificação tardio, consideravelmente, em relação aos outros países. Então, a competição pelas colônias da Alemanha foi um pouco, entre aspas, retardada. Então, em 1884, Bismarck, que era o primeiro-ministro da Alemanha, proclamou um protetorado no sudeste africano, Tanganyika, Burundi e Ruanda. Também o Camerun e Togo. A ocupação da Itália, os italianos entraram na corrida pela parte que restava da África. E, então, em 1888, eles invadiram a Somália. Eles tentaram reduzir a Abissínia, que hoje em dia é a atual Etiópia, a um protetorado. Então, as forças militares abissínias destroçaram os militares italianos em 1896. Mas as conquistas importantes da Itália foram Trípoli e Cirenaica, que atualmente compõem a Líbia. A ocupação de Portugal e Espanha. Bom, eles não conquistaram nenhuma colônia no decorrer do processo imperialista, pois não se industrializaram no século XIX. Foi um pouco, enfim, mais tarde. As colônias conquistadas remontam aos séculos XV e XVI, quando serviram como áreas de obtenção de escravos na Idade Moderna e fonte de lucros com o comércio negreiro. Bom, agora eu vou falar um pouco da Conferência de Berlim. Aí foi um erro ali, mas é 1884 até 1885. Então,
Tava existindo um conflito entre a Alemanha e a Espanha, que estavam disputando a conquista do Marrocos. Então, isso decorreu nas crises marroquinas, que, bom, foi o significado dessa rivalidade entre os dois países. Aí Bismarck reuniu os principais países imperialistas nessa conferência. Os objetivos da conferência eram estabelecer regras do jogo da dominação colonial. E eles chamavam também eles queriam fazer uma partilha mais amigável, assim, entre aspas, dos patrimônios. Aí eles estabeleceram 3, entre aspas, combinados. A conquista de uma faixa litoral correspondia a uma igual parcela do interior, desde que fosse efetivamente ocupada. 2. Notificar qualquer nova conquista às demais potências. Então, sempre que uma nova potência conquistava um território, tinha que notificar todas as outras. E a terceira, que a partilha tinha fronteiras artificiais, ou seja, não tinha necessidade de respeitar as divisões políticas e sociais que já existiam. Em fins do século XIX, cerca de 90% do continente já estava dividido entre as potências. Apenas 2 regiões mantiveram-se independentes no continente, a Libéria e a Etiópia. Agora vou falar um pouco da Guerra dos Boeres, que aconteceu de 1899 a 1902. Bom, os ingleses dominavam a colônia do Cabo, já dominavam essa colônia, mas eles queriam expandir a dominação para a República do Transvaal e a de Orange, que essas 2 repúblicas foram fundadas pelos boeres, que são africanos brancos de origem holandesa. Em 1870, foram descobertos diamantes na região de Kimberley, em Orange, e jazidas de ouro no Transvaal. Com isso, começou a ter um grande fluxo de estrangeiros nessa região, né? Por motivos óbvios, eles estavam interessados. Então, esse grande fluxo desestabilizou o equilíbrio que tinha entre o governador inglês do Cabo, que era Cecil Rhodes, e autoridades boeres. Então, Paul Kruger, gente, desculpa que eu não sei pronunciar os nomes, tá? Mas Paul Kruger, que era o presidente do Transvaal, ele buscou se aproximar da Alemanha e promulgou atos que negavam os estrangeiros, que a maioria eram ingleses. E ele também recusou a proposta da tutela inglesa. Com esses fatos, iniciou uma guerra em 1889 que durou até 1802. Desculpa, gente, que eu esqueci de passar aqui. Mas, então, a Inglaterra vence essa guerra, e aí significa no anexo das repúblicas do Transvaal e de Orange aos territórios já conquistados, que era Cabo e Natal. E aí essa junção formou a União Sul-Africana, e isso aconteceu em 1910. Agora eu vou entrar na segunda parte, que é a dominação europeia na Ásia. Então, bom, os motivos do início dessa dominação foram basicamente porque existiam oportunidades para aplicação de capitais excedentes. Bom, é tudo envolvendo lucro, mas mais detalhadamente tinham oportunidades para a aplicação de capitais excedentes, obtenção de mercados consumidores, investimentos de capitais em atividades agrícolas, industriais, extrativistas, transportes e vários outros negócios. Um fato importante é que não só potências tradicionalmente detentoras do capital, que eram na época, né, as maiores potências, Inglaterra e França, mas também as nações de industrialização mais recente, como Alemanha, Estados Unidos e Japão, participaram dessa dominação. Então o processo de dominação do continente foi lento,
E as primeiras exigências dos europeus foram liberdade comercial em maior número de portos, maior liberdade de movimentação em direção ao interior, com direito de estabelecer empresas comerciais, autorização para a construção de ferrovias e as melhores condições para os residentes estrangeiros, que significava direitos de estrangeiros serem julgados por tribunais e leis de seu país de origem. Então, as leis locais, de onde os estrangeiros estavam, tecnicamente não valiam para eles, apenas as dos países de origem. E aí, as novas exigências dos europeus, elas foram recusadas pelos governos locais e aí deu início às imposições. Bom, agora eu vou falar da conquista da Índia. Então, até o século XIX, os europeus eles só tinham conquistado algumas feitorias comerciais lá. O início da conquista foi no século XVII, quando os ingleses conseguiram algumas feitorias que pertenciam a Portugal. Com a Guerra dos 7 Anos, muitas possessões francesas no litoral hindu passaram para a Inglaterra, e com as guerras napoleônicas, os ingleses se apossaram do Ceilão, que é a ilha ao sudeste da Índia, que hoje é o Sri Lanka. A conquista da Inglaterra. Bom, para completar o seu estabelecimento, ela interferiu na política interna do país. E isso prejudicou muito, e impediu o surgimento de um poder local, porque os ingleses meio que fizeram isso por eles e não possibilitaram os próprios indianos, enfim, estabelecerem um poder. Então, os ingleses estabeleceram um regime de protetorado que intervia na administração local, como eu falei. Eles interviram bastante. Eles interviram na administração local com a Companhia das Índias Orientais. Então, basicamente, os indianos foram submetidos a essa companhia e ela basicamente detinha o monopólio do comércio com o Oriente. A industrialização colaborou com a dominação territorial e interferiu muito na economia da Índia. Então, para os ingleses, a industrialização foi bem positiva, já para os indianos, extremamente negativa. Então, basicamente, o que os ingleses fizeram foi eles confiscaram as propriedades rurais para ampliar a produção de matéria-prima, estimularam a produção de algodão por conta da indústria têxtil na Inglaterra, começaram a cobrar imposto individual em dinheiro, obrigando os nativos a buscar trabalho assalariado, facilitando a oferta de mão de obra. Então, para eles foi bem positivo, eles exploraram muito a mão de obra nativa. Como consequência, atingiu muito a economia pela desestruturação da produção indiana, porque teve um declínio na produção de tecidos local, porque eles tinham uma produção e artesanato local, porque, eles eram muito explorados e ninguém tinha condição financeira de comprar os artesanatos, enfim, nenhum artesanato, quem dirá os locais. Isso porque os mercados estavam cheios de produtos ingleses industrializados e não, enfim, feitos pela mão dos indianos, né? Isso provocou muita morte e fome, porque eles não tinham dinheiro para comprar nada, nem comida, e acabaram morrendo. Bom, a revolta dos cipaiós, enfim, foi de 1857 até 1859. Bom, a reação hindu, devido ao governo opressivo da Inglaterra e a exploração sem limites até 1857. Esse foi o stoping da revolta. Muitos soldados nativos estavam à disposição dos ingleses.
Tá, então a revolta foi associada à concorrência que a indústria algodoeira inglesa fazia à manufatura de tecidos local, né, indiana, e isso levou à extinção, à escravidão nos campos, porque os ingleses submetiam os camponeses a um imposto fixo em dinheiro. Ou seja, eles trabalhavam, em sua grande maioria, nas indústrias. O movimento começou com a distribuição de panfletos e como, enfim, contra-resposta, os ingleses revidaram e eles contaram com a ajuda de muitos soldados indianos leais à Inglaterra. Então, pode-se dizer que os indianos estavam meio na desvantagem. E isso decorreu uma guerra civil em 1859. Então, quando a revolta chegou ao fim, a administração inglesa na Índia foi reorganizada. E agora eu vou falar mais ou menos como ficou estabelecida essa organização. Então, a Companhia das Índias Orientais foi extinta. O vice-rei do parlamento inglês era também autoridade suprema na Índia. A rainha Vitória foi sagrada imperatriz da Índia. A participação de indianos na administração foi permitida e uma organização, uma participação que foi muito famosa foi o Indian Civil Service. A língua inglesa era a língua oficial. O ensino ministrado em ingleses, ingleses não, gente, desculpa. O ensino ministrado em inglês e a lei colonial inglesa foi codificada. A existência de partidos políticos de representação nativa foi permitida, mas tinha que ser controlada pela coroa britânica. Então, foi permitida, entre aspas, porque eles podiam ter uma participação, mas tudo passava meio que pela coroa. E o Partido do Congresso Nacional Indiano foi responsável pela independência da Índia. Então, é um exemplo de uma participação política que anos após veio a ser responsável pela independência da Índia. A Indochina era localizada no Sudeste Asiático, entre o leste da Índia e o sul da China. Então, ela era uma região exprimida entre duas grandes culturas asiáticas, a indiana e a chinesa. E ela sofria uma forte influência sobre a vida e os costumes dos reinos que governaram ela antes da expansão colonial europeia, então antes dos franceses chegarem à Indochina. Os franceses tinham interesse na Indochina, principalmente pelas extrações de matéria-prima, e o país que fornecia tecido, ele tinha sido atacado pelo bicho da seda, então eles estavam com escassez de tecido. E então os franceses foram conquistando por partes a Indochina também. Então em 1859 Saigon foi invadida. Em 1867 a França fundou a colônia, que é a Conchichina. Em 1893 foi aberto, através desse rio, um importante ponto de penetração para chegar na China. E depois de conseguir muitas conquistas territoriais na Indochina, a França consolidou seu domínio no Sudeste Asiático. O breakup da China. O Império Chinês era o maior império asiático. Dentro deles tinha a China, Manchúria, Mongólia, Tibete e Turquestão. Eles eram governados pelos Qing, que era uma dinastia Manchu, e eles não eram totalmente aceitos porque eles eram estrangeiros. A economia era de base agrícola e artesanato, e tudo que era para ser exportado era através do porto de Cantão, que era o único autorizado ao comércio exterior. Então, a penetração no Império Chinês era muito difícil por causa da resistência dessa família Qing, e só havia esse único porto. Então, era bem difícil. E os ingleses tentavam várias vezes ampliar suas atividades restritas a esse porto. Só que, claramente, eles não estavam conseguindo. Como os ingleses não estavam conseguindo entrar na China, eles tentaram procurar um meio de forçar a abertura de mais portos. E o resultado foi o comércio do ópio, que é uma droga proibida na China.
Essa droga era muito produzida pela Companhia das Índias Orientais, então foi fácil a entrada na China e também estava disseminando o vício entre a população. Em 1833, metade das exportações da Inglaterra eram esse contrabando do ópio. Em 1838, o imperador chinês solicitou a pena de morte para todos os revendedores chineses da droga. E ele determinou também a entrega de 20 toneladas de caixa de ópio e jogou no mar. Aí a Inglaterra, obviamente, não gostou e exigiu indenização pelas perdas. E não foi paga, então aí começa a Guerra do Ópio. Na Guerra do Ópio, os chineses perderam e eles tiveram que assinar o Tratado de Nanquim. Nesse tratado, eles deviam abrir 5 portos ao comércio externo, Hong Kong devia ser entregue para a Inglaterra e tinha o princípio da extraterritorialidade, que é responsável que pelos crimes cometidos lá fora sejam punidos pelo país. Com esse tratado, muitas potências europeias começaram a avançar sobre a China também e provocaram muitos outros conflitos. Então a China teve que assinar mais acordos que permitiam mais portos serem abertos para o comércio exterior. Então a China acabou se tornando uma verdadeira zona de influência dos imperialistas, só que esses países não queriam dividir a China porque eles não sabiam se atender ou prejudicar os seus interesses. Então seu desfecho foi que foi mantida a integridade territorial sob princípios de portas abertas e ela era uma zona de influência dessas 7 nações, que eram elas: Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. Revolta dos Boxers. Com essas várias ações imperialistas das nações europeias, acabou provocando uma xenofobia popular da sociedade que morava no país. Então, começou a ser formada essas sociedades secretas, entre elas os Boxers, que significava punhos harmoniosos, e os boxers, eles eram secretamente favorecidos pelas autoridades chinesas e pela corte Manchu, porque eles esperavam usar eles contra os estrangeiros. Os Boxers atacavam chineses convertidos ao cristianismo e os estrangeiros. Depois que eles se tornaram alvo de eliminação das ações diplomáticas, então eles fizeram essa rebelião, que foi aprovada pela família Manchu, pela corte e os auxiliares de governo. E a resposta dessa revolta foi que a força militar inglesa, russa, japonesa, alemã, francesa e estadunidense tomou as fortalezas chinesas, os Boxers foram reprimidos e a China foi obrigada a pagar uma indenização de guerra. Então o país realmente permaneceu nas mãos das potências imperialistas. A Era Meiji, também conhecida como modernização do Japão. Até 1850, a sociedade vivia em padrões feudais e o governo era composto por um imperador, mas o shogun, que era um chefe militar supremo, e os senhores feudais deviam obediência a ele. O imperador percebeu que essas ações imperialistas dos europeus já tinham chegado na Índia, na China, e não ia demorar muito até chegar ao Japão. Então, o que ele fez? Ele começou a modificar a regulamentação para afastar as ideias estrangeiras. Mas os Estados Unidos chega ao Japão com seus canhões e o Shogun achou mais prudente concordar com os acordos estadunidenses. Então, o Japão assina o Tratado de Kanagawa, que ele aceita a presença de um cônsul estadunidense e abre os portos ao comércio dos Estados Unidos. Muitos outros tratados foram feitos também com a Inglaterra, com a França, com a Holanda e com a Rússia, e isso enfraqueceu o poder do Shogun. Em 1868, o imperador Mutsuhito assumiu totalmente o poder, e esse foi o marco do passado feudal com o rompimento para chegar na Era Meiji, que seria o Japão mais moderno. Então, na Era Meiji, teve a abolição da escravidão, igualdade perante a lei, divisão do país em províncias, reestruturação do exército, instituição do iene, que é a moeda, construção de ferrovias. Em 1889 foi construída essa nova constituição, que era 2 câmeras de sufrágio censitário, mais o imperador. E o imperador mandou vários estudantes japoneses para o ocidente para assimilar a tecnologia europeia.
O primeiro movimento imperialista japonês foi em 1876, que foi a ocupação dessas duas ilhas. E o Japão começa a apoiar a rebelião na Coreia, que estava tendo, para explorar as suas riquezas naturais. Aí a China, como era uma protetora da Coreia, declara guerra contra o Japão. E essa guerra ficou conhecida como Guerra Sino-Japonesa. O Japão vence e aí a China assina o Tratado de Shimonoseki, que a China reconhece a independência da Coreia e dá ao Japão a ilha de Formosa, pescadores e a península de Liaotung. Após ganhar essa guerra, o Japão fica mais confiante e ataca a frota da Rússia. E aí tem a Guerra Russo-Japonesa. O Japão vence também, então a Rússia assina o Tratado de Portsmouth, que a Rússia tinha que dar a ilha de Sakhalina para o Japão. Depois dessas guerras, o Japão passou a ser reconhecido mundialmente como uma potência mundial e ele deixou de ser visto como uma simples nação imperialista.